Boa noite! Oi, gente! Tudo bem com vocês, lindos, queridos? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Estou muito animada. Estou em um lugar diferente hoje. Tô ajeitando ainda a câmera porque hoje foi um pouco corrido. Boa noite, gente! Que lindos! Vamos entrando. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam em segurança, em casa. Os que podem, os que conseguem. Super animada, gente. Super feliz em ter mais uma live aqui com vocês. Tá dando reflexo na minha luz de blogueira. Tá vendo aqui no meu óculos? Minha luz de blogueira? Ó. Mas tudo bem, tô nem aí. Não tá me atrapalhando. E é isso que importa. Eu não posso tirar o óculos, né, pessoal? Porque se eu tiro o óculos, não leio nada. Eu não consigo nem me enxergar. Deixa eu fazer assim. Deixa eu botar um pouquinho a luz pra cima. Opa, gente. Tudo bem? Tudo bem? Problemas técnicos aqui? Gente, seguinte. Então vamos lá. Vamos começar ao que interessa. Vamos pro que interessa. Primeiro, eu tô super feliz com a presença de vocês. Muito obrigada. Essa é a 9ª live que eu faço nesse momento, nesse período de quarentena. E tem sido super gostoso pra mim, tem sido um super aprendizado com todas as convidadas incríveis que eu tenho convidado. Convidado, eu tô repetitiva hoje. Me aguardem, me segura. Me segura porque as palavras não estão vindo. Mas foi um grande prazer. A gente tem tido semanas aí com 2 lives, né, por semana, numa batida boa. Hoje é a última live nesse formato. Tô ouvindo vocês falando daqui. Mas eu não quero parar de fazer live. A gente vai passar agora para um formato de uma live por semana, pra ficar menos pesado, assim, né, pra todo mundo conseguir assistir, se programar pra assistir. Então, eu ainda tô decidindo qual o melhor dia, as coisas e tal. E eu aviso vocês, tá? Mas agora a ideia é que hoje seja a última live dessa primeira leva de lives, de 2 lives por semana, enlouquecida, só com convidados maravilhosos. E aí, eu super aceito a sugestão de vocês. Tipo, ai, Ju, queria muito ouvir a profissional tal. Queria muito que você conversasse com um profissional X. Me ajudem, me dêem sugestões de lives, de temas que eu super topo. Tô muito animada, eu adorei essa coisa de live. Eu não sei se vocês gostaram, mas, gente, eu tô me sentindo nojo. Vai continuar, gente. Fiquem tranquilos que vai continuar. Só vai ser, por enquanto, uma vez na semana. Porque, né, pessoal, tô mudando de vaga no trabalho. Eu tenho que trabalhar. Eu continuo trabalhando, obviamente. Mas é porque, enfim, fica puxado. Porque, sabe por quê? Deixa eu contar pra vocês. Eu gosto de estudar o tema antes de falar. Óbvio que eu sempre trago uma profissional, uma pessoa que sabe falar a respeito do assunto. Mas eu também gosto de dar uma de entendida. De falar algumas coisas, de fazer umas perguntas legais, pra trazer um bate-papo bem bacana pra gente. É isso. Larga o trabalho e fica fazendo 2. Achei uma solução boa. Ó, mentira. PG, te amo, tá? Amo você, amo. Maravilhosa, melhor empresa. Então, gente, hoje a nossa convidada é uma convidada especialíssima. Desculpa, eu tô mexendo aqui porque eu tô realmente ajeitando, uma gaguejada. Ajeitando a câmera. Eu tô tentando fazer com que não apareça o reflexo da câmera. Mas não consigo não. Foda-se, vai ficar aparecendo mesmo, tá? Lidem com isso. Hoje a convidada, gente, é minha prima. Ela já entrou na live que eu vi. Eu vou convidar ela pra participar, pra dividir tela comigo. E a gente vai começar um bate-papo, porque hoje o bate-papo é pra gente aprender. É pra gente se informar. É pra gente tirar nossas dúvidas. É pra gerar um desconforto na gente. Porque quando a gente traz aqui, é muito legal, óbvio, trazer uma nutricionista, uma dermatologista, uma professora de yoga, super legal. Também agrega muito, também tira dúvidas, a gente também aprende. Só que não gera aquele desconforto na gente, porque a gente tá falando de coisas que são boas pra gente. E hoje a gente vai conseguir colocar em prova o que a gente tanto fala, o que a gente tanto luta, que é por um mundo mais inclusivo, um mundo com menos preconceito. Então, acho muito relevante essa conversa que a gente vai ter hoje. E por isso que eu tô super animada, super empolgada. E eu vou convidar a Rê
pra conversar com a gente. Me dê um minuto, por favor. Ai, aqui. Convidei, hein? Vamos ver, vamos esperar reentrar. Tá dando pra ver? Ai. Oiê! Oi, Ju. Tudo bem? Tudo bem? Oi, Ju. A Juliana aqui, ó. Diz oi. Oiê! É a Juliana. Não é, Juliana. Oi, Rafinha! Diz oi. Rê, vamos lá. Primeiro de tudo, muito, 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 muito obrigada por ter aceitado vir aqui bater esse papo comigo e com a gente. Acho que é muito um primeiro passo para muita gente, muito, muito importante. Como eu falei, eu acho que a informação realmente é o primeiro passo para a gente pensar em um momento, em um mundo mais inclusivo. A gente vai falar sobre isso. Então, muito, muito obrigada pela sua presença. A gente podia marcar outra live para você falar sobre mangá, sobre japonês, sobre a sua profissão, que é também inusitada, se a gente for parar para pensar. Mas hoje, o foco da nossa conversa vai ser o Rafinha. Vai ser falar sobre autismo. Então, mas antes de tudo, eu queria que você se apresentasse para todo mundo. Todo mundo saber quem é você, te conhecer e a gente começar nosso bate-papo. Ai, que vergonha. Não tem que ter vergonha, é só conhecida aqui, só amigo, só família. Você vai ver que as pessoas interagem, a gente vai lendo os comentários, pra ter um bate-papo normalmente. Tá vendo? Oi, mãe. Oi, primos. Oi, família. Faz tempo que eu não vejo vocês. Então, eu sou a Renata, sou prima da Juliana, um pouquinho mais velha que a Juliana, mas só um pouquinho, né? Não é muito, só um pouquinho. E eu sou mãe do Rafael. O Rafael tem 7 anos e o Rafael foi diagnosticado com autismo quando ele fez 1 ano e 6 meses, 1 ano e 9 meses, por aí. E desde então tem sido um aprendizado de várias coisas sobre mim, sobre ele, sobre muitas coisas. Algumas coisas não muito legais, outras coisas muito legais. E é isso. Arrasou. Sou eu. É isso. E Rê, bom, primeiro deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. A Renata, ela sempre foi minha prima um pouquinho mais velha que eu, que desenhava mangá, adorava mangá e me fazia chorar de rir com as histórias dela. Quando ela virou mãe, ela ganhou uma força. A mulher que a Renata se tornou... Não, é verdade. A mulher que a Renata se tornou quando virou mãe do Rafinha. Acho que o Rafa ensina tanto pra ela e pra tia Preta, pra todo mundo, toda a família. Então, é lindo de ver. Por isso que você tá aqui, porque eu quero mostrar pra todo mundo quem você é. Você tem que ser visto todo mundo. Ô, Rê, então começando agora um pouquinho do bate-papo, tá? Você consegue explicar pra gente, de maneira simples, o que é o autismo? Consigo. Eu sei disso. Olha, eu lembro dessa frase da neuro do Rafa, quando ele foi diagnosticado. Ela chegou assim, eu lembro que a minha mãe estava no dia que foi o diagnóstico do Rafael, foi a minha mãe, foi a minha sogra, foi o meu sogro, foi o Dani, foi todo mundo lá na salinha de consultório. Só faltou meu pai e a tia Pedra, mas estava todos, né? E eu lembro que a minha mãe, né, ela falou alguma coisa do tipo, mas eu acho que eu nunca vi um autista adulto, nunca vi isso, a gente só vê criança, não sei o quê. Aí a neuro virou assim e falou assim, você já deve ter conhecido vários. Sabe aquela pessoa que você topou no seu serviço e pensou, nossa, essa pessoa é meio esquisita, né? Ela tem um jeito meio esquisito, eu não sei dizer o que é, mas ela é estranha. Tem alguma coisinha diferente. Pode ter certeza que aquela pessoa é autista.
E, na verdade, é isso mesmo. Assim, o autismo, assim, o transtorno do espectro autista, né? Que é a nomenclatura utilizada agora, ela TEA, hoje em né? dia A sigla o TEA, TEA, né? né? TEA. Isso, ela engloba tanto o Asperger, né? E quanto o autismo clássico. E o transtorno e os transtornos de desenvolvimento global, assim, algumas coisas que não se encaixam num diagnóstico específico. Mas Tá por bom. isso que se fala que é um espectro. Pode ir tanto de algo muito severo quanto algo muito leve. Mas a base dos déficits que as pessoas têm é a mesma, que são dificuldades de comunicação, né? São dificuldades aí no caso a comunicação tanto a expressiva, da pessoa se expressar, quanto da pessoa entender o que o outro está expressando, seja por não só a fala, mas também no sentido de leitura de emoções, né? Leitura de expressões faciais, leitura de contexto, de situações de contexto, né? Quanto também dificuldade na fala. Normalmente, quando são os mais severos, eles têm uma fala muito atrasada. Chega nos 2 anos de idade, ainda ou não falam nada, ou falam muito pouco comparado com as crianças da mesma idade. Tá bom. Né? E quando é num espectro mais leve, as crianças às vezes começam a falar com 9 meses. Começam já a falar muito. Ou Entendi. com 2 anos de idade, elas já sabem palavras que uma criança de 7 anos ainda não sabe. Elas já têm o hiperléxico. Né? E também dificuldades agora até me perdi. Eu falei da dificuldade de comunicação. As estereotipias e as rotinas. O pensamento inflexível. Pessoas que são muito apegadas a rotinas, são muito apegadas a rituais. Entendi. Que às vezes são rituais do tipo eu só consigo usar roupa de um tecido X, roupa de uma cor Y, meu cabelo tem que estar sempre cortado de um certo jeito, eu só como alimentos de certa cor, de certa textura, ou estereotipias. O que a gente chama de estereotipia é coisa que todo mundo, na verdade, todo mundo faz uma estereotipia ou outra. Roer unha é um tipo de estereotipia, ficar quando você está ansioso, batendo a perna, é um tipo de estereotipia. Mas as pessoas que estão dentro desse espectro, elas têm muitas estereotipias e que elas não necessariamente, às vezes, têm um controle delas. Entendi. E elas, às vezes, surgem em momentos que a pessoa não, ela precisa dela para se regular, né? Ou elas usam isso porque elas sentem como é que eu posso dizer? Elas trazem uma satisfação muito boa para essa pessoa, uma sensação muito gostosa. Por exemplo, quando você pega eu gosto muito daquelas gelequinhas de apertar assim, sabe? Nossa, uma coisa deliciosa. E às vezes para uma pessoa que está dentro do espectro, ela ficar fazendo assim, é algo que traz uma satisfação para ela e que ajuda ela a se regular, a perceber o próprio corpo, sabe? Entendi. Então, claro que dentro disso tem várias subcaracterísticas, né? Tem várias, assim, outras coisinhas que alguns indivíduos vão ter, outros não vão ter, outros vão apresentar durante um tempo, depois não vai ter mais. Mas a base é pessoas que têm dificuldade de comunicação, pessoas que têm dificuldade de entender a outra pessoa, entender regras sociais, por exemplo, entender por que as pessoas mentem, entender por que você chega para, por exemplo, eu tô vendo a Juliana, eu não conheço você, mas eu chego para você e falo, oi, tudo bem? Por que eu tenho que perguntar tudo bem para essa pessoa? Eu não conheço a pessoa, tanto faz o tudo bem dela. Isso é uma regra social, certo? É uma educação,
É uma norma que não tem um livro escrito para isso, mas você já sabe que você tem que perguntar para outra pessoa tudo bem. Mesmo que a outra pessoa não responda, ela vai falar, tudo bem, mas para ela não tá tudo bem. É só um oi. De praxe, assim, é verdade. É uma regra social, é uma convenção. E as pessoas têm dificuldade, as pessoas com autismo têm dificuldade de entender isso. Entender linguagem figurada. São pessoas que levam tudo muito no literal. Entender, por exemplo, entender o que é, por exemplo. Como é que é? Uma que eu estava vendo com o Rafa esses dias, que que cai de pé e corre deitado. Né? E vou explicar isso daí para o Rafael. Porque como ele tem uma dificuldade na parte de entender as situações e de lembrar dessas situações, então você chegaria para uma criança neurotípica que a gente fala, e ia falar o que cai de pé e corre deitado. Às vezes ela não ia entender, mas você ia falar, é a chuva. Aí na hora ela ia lembrar, sim, a chuva cai assim e corre assim. Pro Rafael, se eu falar é a chuva, para ele... Tá, por que é a chuva? Porque ele não vai fazer essa lembrança da cabeça de que a chuva cai assim e corre. Ele não vai lembrar o que é chuva. Entendeu? Entendi. Então, normalmente é isso que dá a base do que é o autismo. Mas um fator que é um fator assim que você tem que prestar muita atenção para ver se aquela pessoa tem algum tipo de transtorno é sempre a fala. Se ela chega e aos 2 anos de idade e ainda não tem uma fala, a criança não tem uma fala perto do que os pares dela deveriam ter, aí você já fica de orelha em pé. Se você não percebeu coisas antes, a fala é sempre uma coisa que que a maior parte dos pais vai chegar e falar, meu filho não falou, estou aqui porque meu filho não fala. Foi a partir da fala que deu esse start em você, Rê? Como é que foi o diagnóstico? Como é que você chegou no diagnóstico do Rafinha? Comigo foi assim. Quando eu fiquei grávida do Rafael, eu estava terminando o meu mestrado, né? E eu tava com alguns problemas assim de saúde da parte de intestino. Gravidez não pessoas que têm intestino preso, só para deixar, se alguém aí tem filho, arruma o intestino primeiro, porque depois que você fica grávida o negócio piora, viu? Piora bastante, tá? Da gravidez que alguém falou assim, não falar nada, não é que não falar nada. Uma criança de 2 anos, por exemplo, ela já falaria assim, já falaria papai, já chamaria mamãe, já faria comentários do tipo, a Peppa, essa é a Peppa, eu gosto da Peppa, tô vendo a Peppa, né? A Peppa é legal, mamãe, brincar de bola, bubu, né? Coisas assim. Quando a gente fala em atraso de fala, às vezes pode ser não falar nada mesmo, ou às vezes pode ser a criança só falar mamá, papá, bebê, tetê e não falar mais nada. Entendeu? Falar pouquinho. Ter uma comunicação muito atrasada. Você tem que adivinhar o que a criança quer. Entendi. Ou, às vezes, quando ela usa você de ferramenta. Ela leva você, ela chega assim, que nem ela quer pegar isso daqui, né? Quer mostrar isso aqui. A gente, ou uma criança neurotípica, vai e aponta. Mamãe, aquele. Uma criança com autismo, às vezes não vai apontar. Ela vai pegar você e levar você até aquele cartaz. Daí pegar a sua mão e a sua mão apontou para aquilo ali. Como se você fosse ela, sabe? Você fala que é usar o outro de ferramenta. Entendeu? Entendi. Então, às vezes... Alguém perguntou, mas chega a falar uma língua que não existe, tipo, tenta se comunicar e não consegue formar palavras. Isso é um atraso de fala. A criança chega e fica blá blá blá. Pode ser várias outras coisas.
Não necessariamente é autismo, porque a gente tem transtorno específico de fala, a gente tem apraxia de fala, que são outras coisas que podem estar ligadas com um diagnóstico de autismo ou não também. Pode ser só um atraso de fala normal. Mas é sempre importante prestar atenção na parte da comunicação da criança, né? A Dani falou um ponto muito importante. Falou aqui que algumas pessoas acham que é preguiça da criança e não uma dificuldade dela. Existe ainda também essa questão, né, de não saber identificar e acabar não dando para a criança para esperar que ela fale e peça. Sempre vão falar que é preguiça da criança. Sempre vão falar que você dá tudo na mão da criança, ou que você não estimula muito essa criança, ou é que, ela é filho único, ou, é a avó e a avó que fica com ela, é por isso. Mas isso está provado por A mais B que isso está errado. Eu não preciso nem ser médica para saber que isso está errado. Sabe por quê? Vamos pegar um exemplo bem assim, bem para deixar claro. A gente tem crianças que você deixa lá com a avó, certo? Com a avó, a mãe sai para trabalhar, ela deixa a criança com a avó precisa trabalhar também nas coisas da fala e deixa aquela criança na televisão. Se aquela criança não tem nada de atraso, ela vai falar no tempo certo. Ela vai chegar a 2 anos de idade, ela vai estar uma tagarela. Ela vai estar falando, ela vai falar. Talvez ela seja um pouco mimada. Talvez ela seja uma criança assim, que não sabe dividir, que não consegue brincar direito, ou que fica muito tempo vendo na televisão. Tem isso, não dá para negar que sim, os eletrônicos, eles dão deixam as crianças traz um atraso ali assim. Mas quando é só um atraso porque essa avó não fala muito com a criança. Mas se chega um tio na casa que começa a falar com essa criança, puxa, ela dispara. Agora, quando é um atraso de fala mesmo, quando é uma criança que ela tem algum tipo de distúrbio, de transtorno, que ela precisa que tenha um profissional envolvido, aí pode vir, sei lá, o Papa vir falar com essa criança que ela não vai falar. Pode você deixar essa criança sem televisão o dia inteiro, só dando livro para ela, só palavra cantada para ela, sabe? Que ela não vai falar, porque ela precisa de uma intervenção específica. Então, sempre vão falar, a maior parte dos pediatras sempre vai falar que é preguiça, sempre vai botar a culpa na mãe. Mas isso não é verdade, porque tem crianças que não estão recebendo estímulo nenhum. Como é que, por exemplo, as crianças que moram no sítio, certo? Vamos pegar pessoas que moram lá no sítio, que às vezes que são agricultores, tudo mais, que não vão ter toda essa carga de informação que a gente tem. Sim, eles estão lá com as crianças deles. E as crianças estão falando. Quem é para falar vai falar, quem não é para falar não vai falar. Então, e estão sendo criadas da mesma forma. Exatamente. Então não é preguiça, não é a mãe que não deu, não é isso. Porque na hora que essa mãe começa, então, vamos ver se é preguiça. Então tá bom, agora eu vou começar a cortar isso, isso e aquilo. A hora que ela começa a fazer isso, em 2 semanas essa criança já voou, ela já tá falando. Agora, se é um atraso mesmo, ela não vai falar. Você pode deixar lá que ela vai morrer de sede, sabe? Pode deixar lá ela esperando ela apontar água ou falar água, ela vai morrer de sede. Eu digo isso porque eu fiz isso. Porque quando eu fui levar o Rafael em pediatra, foi que me falaram. Ele é preguiça, ele também, né? Filho único, a mãe trabalha, fica com a avó, fica não sei o quê. É claro, você dá tudo na mão. Nossa, eu já deixei o Rafael, para apontar a água, eu já deixei ele 40 minutos olhando o copo d'água lá e ele berrando. Pergunto se ele apontou, se ele falou água. Não falou, ele só chorou. Estão perguntando para você. É difícil mesmo, gente. Então, assim, a gente começa aqui a quebrar alguns paradigmas. Então, a Rê tá compartilhando com a gente algumas coisas. Continua contando pra gente, Rê, como é que você desconfiou do Rafa? Como é que você chegou ao diagnóstico? Então, eu tive alguns problemas de saúde quando estava grávida do Rafa. Não eram nada com relação ao Rafael. Era a minha saúde mesmo.
E não foi nada que também que prejudicasse a gravidez de alguma forma. Eu tô dizendo isso por quê? Para dizer que eu fiquei 1 ano e pouquinho afastada do serviço. Quando eu cheguei numa época da gravidez, eu entrei de licença maternidade e daí engatei licenças médicas porque eu estava com problema de saúde. Uhum. Eu estava nisso, o Rafael nasceu prematuro, mas não foi um prematuro muito extremo, ele nasceu de 36 semanas, né? Eles chamam prematuro tardio, se eu não me engano. O Rafa nasceu, não precisou ficar em incubadora, não ficou nada, foi para casa. Normal. Como ele era prematuro, eu prestava muita atenção naquela... A gente recebe uma caderneta de saúde da criança quando tem a parte da vacina e tudo mais. E eu prestava muita atenção numa tabela que tinha lá de marcos do desenvolvimento, que são coisas que você precisa ver se a criança apresentou numa faixa etária X. Bate palma, senta sem apoio, engatinha, aponta, esse tipo de coisa. E eu, muito noiada, ficava olhando naquilo lá. E ficava, né? Mas eu sempre descontava o tempo que ele estava prematuro. Porque, ele nasceu prematuro agora, nesse mês X, ele está completando 9 meses. Eu tenho que sempre contar 1 mês antes, blá, blá, blá. Entendi. Fazia umas contas doidas, assim. Justo, né? Eu entendi do raciocínio. Boa, tá bom. Quando o Rafa chegou nos 3 meses, eu comecei a reparar que ele era muito molinho. Muito molinho. Mas muito assim, ele não erguia o pescocinho sozinho. Né? Ainda era muito molenga, parecia recém-nascido ainda, tinha em alguns momentos. E eu pensava que aquilo era da prematuridade. Sim. O Rafael também não mamou. Ele teve uma dificuldade muito grande para mamar. Eu tentei de tudo para fazer esse menino mamar. De tudo. Era a pior lembrança que eu tenho do puerpério foi a parte da amamentação. Ele não mamava, ele não sugava. Falavam também que era por conta, o bebê é preguiçoso, tem que estimular, tudo mais. Mas eu só fui saber muitos anos depois que isso era um sinal de autismo. Ele não conseguir mamar, né? E ele ser muito molinho. 3 meses, quando chegou nos 4 meses por aí, eu reparava que o Rafael não olhava muito para mim. Ele não mantinha o olhar no meu. Isso também é um sinal de autismo. Você não manter o olhar no interlocutor por mais de 2 segundos. Você olha assim, você bate o olho e olha para o outro lado. Ou parecia que ele estava olhando para mim, mas a minha mãe olhava e falava, não, ele está olhando para você. Mas eu sabia que ele não estava olhando, ele estava olhando para o aro do meu óculos. Entendi. Né? Ele estava olhando para o reflexo do meu óculos. Não era para os meus olhos, era para o reflexo do meu óculos. Parecia que o olhar dele estava me atravessando. Entendi. Sabe? Porque normalmente o bebê, quando você está amamentando, tem toda aquela coisa que fala, é o vínculo, o bebê está olhando para a mãe, ele olha para a mãe. Rafael não fazia isso. Nem com a mamadeira. Ele estava lá mamando, ele não estava olhando para mim. Ele olhava muito para sombras. Ele olhava para a luz, assim, batendo o reflexo da luz, mas ele não olhava para o rosto das pessoas, ele não olhava para o olho das pessoas. Depois disso, aí eu comecei a ficar meio que assim, né? Poxa, para sentar mesmo e para ficar com o pescoço durinho, foi lá pelos quase 9 meses, por aí. O pescoço durinho foi lá pelos 6. Sentar sem apoio foi perto dos 9, né? Aí nisso ele já estava atrasado, já estava bem Isso já atrasado. é um atraso, isso já demonstra um atraso. Eu achava que tá atrasado, mas é um atraso motor que deve ser da prematuridade. Aí, ele não batia palma. Não batia palminha de jeito nenhum. Podia colocar a mãozinha dele para bater palma, ele não batia palma. Não batia. Ele não prestava atenção em desenho de televisão. A gente deixava um desenho. Ele foi prestar atenção em algum desenho na televisão, ele tinha lá pelos 9 meses de idade. Né? 9 meses. Né? Normalmente a gente coloca a galinha pintadinha para as crianças já perto já bem novinho. Ele não prestava atenção.
Ele olhava para outras coisas, mas ele não estava olhando para o desenho. Isso do bater palminha. Na hora que ele ia brincar, ele pegava o brinquedo e ele não pegava o carrinho e colava o carrinho, ou fazia assim com o carrinho, ele ficava olhando. Ele olhava o carrinho de cabo a rabo, olhava, e parava. Daqui a pouco ele pegava outro brinquedo, olhava, e daí parava. Ele começou a brincar com alguns brinquedinhos que eram mais eletrônicos, assim, que tinha luzinha, também perto dos 9 meses de idade. Mas era daí sempre o mesmo brinquedinho, era sempre do mesmo jeito o brinquedinho. Ele pegava livro, revista, e ficava às vezes horas folheando a revista. Ficava no chão assim e folheava a revista. Ficava só nisso, né? Na hora que ele ia encontrar com outras crianças, que aí foi uma coisa que o bater palma e não olhar para mim já estava me deixando preocupada. Sim. Eu já estava nervosa. Quando eu colocava ele perto de outras crianças, ele ou ignorava completamente as crianças, assim, sumariamente, como se não tivesse ninguém ali, ou ele chorava muito, se irritava muito com as outras crianças perto. Aí eu já fiquei, daí eu já fiquei neurótica. Porque criança gosta de ficar perto de criança. Elas não brincam junto, assim, de casinha nessa idade, mas elas se interessam pelo outro. A Dani lembrou ali, ele também não sorria. O Rafa não sorria, assim, de sorriso. Era muito difícil ele sorrir pra gente. Assim, naturalmente, sabe? Fazer pu. Nossa, era difícil. Ele, às vezes, ele não fazia sonzinhos. Ele começou uma época a fazer sons perto de 1 ano de idade e depois ele parou completamente. Parou e não fazia mais nada. Às vezes eu chegava em casa, normalmente a mãe chega na casa, a criança, mamãe, fica feliz, o pai e a mãe chegou. Eu chegava em casa, era a mesma coisa, como se eu não tivesse chegado. Como se eu nunca tivesse saído dali, né? Ele se irritava quando ele passava pro colo de outras pessoas, ele não gostava. Quando eu entrava estava com ele no carrinho e entrava em loja com ele se incomodava de entrar nos locais, ele chorava, tirava, parava de chorar. Entrou de volta no lugar, chorava. E não se interessava pelas coisas. Você saía com ele de carrinho, ele não se interessava por nada do que estava em volta, né? E eu comecei a ficar preocupada com isso. E comecei, eu sou muito xereta, e comecei a pesquisar um monte de coisa, né? E aí me deparei com essa parte de autismo. Eu me deparei com um vídeo do YouTube que um pediatra mostrava sinais de autismo em bebês. E ele descreveu o Rafael ali. No aniversário de 1 ano do Rafa, eu não lembro se você estava lá, Ju, no aniversário de primeiro ano. O Rafa não bateu palma. Né? O Rafa não deu bola, ele chorou. Ele não bateu palminha na hora. Ele nem deu bola para ninguém que estava lá no lugar. Tinha um monte de brinquedinho, ele nem deu bola para brinquedinho nenhum. Ele queria ficar mexendo na sujeirinha que tinha na porta de entrada, que era uma mania que ele tinha na época. Ele gostava de ficar mexendo em sujeira de vão de porta. Era isso que ele gostava de fazer. E não deu bola para nenhuma das crianças que estavam lá, né? E aí, quando eu deparei com esse vídeo, eu vi que gente, é o Rafael que tá ali. É igualzinho o Rafael. Só que eu, assim, ao mesmo tempo, ficava aquela coisa, não, eu sou mãe de primeira viagem, é coisa da minha cabeça. Deve ser coisa da minha cabeça. Tô neurótica, imagina, que isso. Daqui a pouco já vai acontecer, já vai falar. Daí levava no pediatra, o pediatra falava, imagina, olha, essa criança é saudável, gordinha, forte, um tourinho, tá tudo bem, não tem nada, é preguiçoso, é filho único, é isso e aquilo. Aí eu, não é possível, não é possível. Eu ficava, nessa época eu tava morando na casa da minha mãe, eu tava atormentando a minha mãe, coitada. Porque daí eu chorava, eu ficava, não. E ela ficava, não é nada, coisa na sua cabeça. Daí teve um dia que o Rafael, um único dia, ele bateu palma.
Daí, ai, nossa, tá tudo bem, não é nada, ele bateu palma. Depois ele nunca mais bateu palma. Aí, ai, não, é isso. Até que quando ele fez 1 ano e 3 meses, ele não falou mais nada mesmo. Aí ele não soltava. Eu esqueci de falar também que durante todo esse tempo ele não falava, ele também não apontava objetos. Quando ele queria alguma coisa, ou ele ficava olhando na frente da coisa assim, parado, ou ficava fazendo sons, mas não apontava assim, assim. Ou ele me levava para o que ele queria, ou ele chorava. Eram essas as coisas que eu fazia. Chorava e gritava. Era isso. E aí, quando ele estava com 1 ano e 3 meses, sem nada de falar, nada, teve uma noite que ele acordou berrando, assim, e aí eu comecei a chorar também, que falava, ele tá chorando assim por causa de autismo, isso é terror noturno, autista tem muito terror noturno, e chorei. Aí a minha mãe marcou uma fono, sem nem eu saber, ela ficou brava, marcou a fono e levou ele lá. E aí lá a fono, né, ela era de Itapetininga, a fono. Ela primeiro tranquilizou, né, falou que ia começar a investigar, tudo mais assim, e foi 1 mês investigando. E nesse 1 mês, o Rafael não entrou na sala da fono. Ele não aceitava entrar na sala da fono para fazer as coisas. Ele fazia na entrada. Primeiro na entrada do portão e depois na sala. Porque ele não entrava de jeito nenhum na sala dela. Se ele entrasse lá, ele fugia. Ou ele chorava. Ou isso, não rendia nada. E todas as coisas que ela pedia para ele fazer, ele não fazia. Criança gosta de mostrar o que sabe fazer. Uma pessoa que é autista, se aquilo ali não é do foco dela, não é do interesse dela, ela não vai ter a menor vontade de mostrar para você o que ela faz. Então era, Rafa, olha o sininho, blim, 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 blim. Rafa, mexe no sininho, blim, 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 blim. Não, bola. Não tava nem aí. E aí, depois de 1 mês, primeiro ela achava que era só um transtorno de fala. Depois de 1 mês que foi nisso, ela fez aí ela chegou daí pra mim e falou, olha, eu acho que você tá certa e eu acho que pode ser autismo sim. E aí ela fez uma escala, tem várias escalas escalas de diagnóstico, né? Ela aplicou escalas, deu uma pontuação de autismo, né? E aí, com essa escala e com o relatório dela, a gente conseguiu marcar uma neuro, depois de muito suar também para o pediatra dar uma indicação de neuro, né? Porque o pediatra não queria dar indicação de neuro de jeito nenhum, não sei porquê. E também foi muita insistência. Aí deram uma indicação de neuro, a gente foi para neuro, a neuro bateu o olho no Rafael, viu o jeito que ele entrou na sala, assim, lá, né? A gente não tinha falado nada ainda. Ela entrou, ela viu que ele nem deu bola, ficou lá assim, pegou um negocinho só e ficou assim. E ela ficou lá, observou ele, depois pegou todo o nosso histórico, né, tudo mais, perguntou um monte de coisas, muitas coisas. E aí ela falou, olha, eu vou dar os exames de praxe para ver se não tem algum outro tipo de síndrome, né? Porque tem algumas síndromes que também têm sintomas parecidos com o de autismo, ou que o autismo é um dos sintomas da síndrome, ou podia ter surdez também, né? Ela falou, eu vou dar esses exames, mas eu tenho certeza que não vai vir nada alterado e que é autismo. E foi o que aconteceu. A gente fez um monte de exame. Ele fez o BERA, que é um exame de audição. Ele fez um monte de exame de sangue. Ele fez exame de cariótipo, né? Exame de X frágil. Ele fez tomografia, eletroencefalograma, fez um monte de coisa. Não deu nada alterado. Aí, o diagnóstico é por exclusão, o diagnóstico de autismo, né? É por você ver os sintomas e excluir outras coisas. E aí, fechou o diagnóstico de autismo. Ele foi nessa neuro com 1 ano e 6 meses, com 1 ano e 9 estava fechado. E aí, atrás de terapia. Gente, então olha só, aprendizados do dia. Autismo é uma disfunção genética.
Ninguém adquire autismo, ninguém vira autista, porque tomou vacina, porque, sabe? Então, é, é uma disfunção, uma disfunção, não sei se eu tô falando certo, genética, e É não, uma questão. uma questão genética, isso. E não tem um exame que você faz para saber se a criança é autista ou se a pessoa tem autismo. Você vai por exclusão e tem aí, como a Rê falou, escalas para você conseguir diagnosticar, enfim, de acordo com o tipo de resposta da pessoa, o comportamento. É isso, né, Rê? Sim, é isso aí. É que eu tô aprendendo também, então eu tô repetindo para eu conseguir, porque para mim é muito. É novidade, acho que pra todo mundo aqui também é. Tem alguns exames genéticos que eles não é que eles dizem qual é a causa. Eles conseguem alguns genes alguns genes de autismo já foram mapeados. Alguns, são muitos, certo? Porque nem sempre o mesmo gene, sei lá, se fizer um teste genético no Rafa mais aprofundado, vai dar que o gene X do Rafa mutou e por isso que o Rafa é autista, ou que era um gene de herança meu, ou de mim, ou de herança do pai dele, que aí deu autismo, certo? Só que no Rafa pode ter sido esse gene, se pega uma outra criança autista, pode ter sido outro. Entendi. Então, não se tem não é que nem a síndrome de Down, que você sabe quais são os genes específicos que vão causar a síndrome. Podem ser vários, eles mapearam alguns. Só que para você chegar nesse exame genético, o preço desses exames é mais ou menos uns 20 mil cada um, né? Entendi. Entendeu? Então, não é uma coisa assim fácil para a gente chegar, né? Para chegar nisso. Agora, alguns exames. Desculpa, te cortei, foi mal. Eu ia perguntar, como foi receber o diagnóstico? Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas eu sempre uso essa analogia. Foi um afaguinho no rosto e um soco no estômago ao mesmo tempo. Porque foi um tipo, você tá certa. E foi pá, se fode agora, entendeu? Foi mais ou menos isso. Entendi. Uma boa definição, achei. Foi pelo menos essa. Foi tipo, olha, você tava certa, mãe do ano, agora pá, vai, se fode aí que não é fácil, né? Não é fácil. E vamos lá, a Carol fez uma pergunta lá atrás. Ai, desculpa, é que deu uma travadinha na sua internet, eu não ouvi você falando. Ai, perdão. A minha sempre atrasa. Eu queria falar que eu já passei tanto tempo na neura de que era autismo, que na hora que veio, foi mais um assim, legal, pronto, sabe? Eu não fiquei muito naquela do luto que falam, né? Mas tem pais que, quando vem o diagnóstico, passam muito tempo sofrendo com esse diagnóstico. Tem pais, não estou falando o pai e a mãe, agora estou falando o pai e o homem mesmo, que é na hora que tem um filho, eles pica a mula, sabe? Vai embora, né? Ou fica culpando a mãe, que fica, tá vendo? É culpa tua, veio do teu lado, veio não sei o quê. Tem família que, sai fora, entendeu? Então, é bem complicado essa parte aí de como recebe o diagnóstico. E, Rê, quais são os profissionais que fazem parte da rotina do Rafa? E como é que foi a escolha desses profissionais para você? Normalmente são três sempre falam que são três profissionais básicos, assim, né? Que é o psicólogo, a psicoterapia, né? A TO, que é a terapeuta ocupacional, e a fono, que é a parte da fala. Mas pode ter muitos outros tipos de profissionais envolvidos. Pode estar envolvido o fisioterapeuta, né? Pode estar, às vezes a criança vai precisar depois de um psicopedagogo junto,
ou vai fazer uma terapia ocupacional, que o pessoal faz bastante com integração sensorial, que daí é um outro tipo de terapia ocupacional. Às vezes a fono, eu só fui descobrir isso depois de muito tempo também. As fonos têm especializações, não é toda fono que vai tratar de autismo. Tem a fono que trata só a parte bucomaxilar, aqui, só a parte de fazer os fonemas, né? E tem os que trabalham a parte da comunicação. Então, cada uma trabalha uma frente. Tem também as linhas de psicólogo. Tem o psicólogo que é comportamental, que é da linha do ABA. Tem o psicólogo que já não é dessa linha comportamental. Então, tem psicólogo que não atende autista. Então, tem físio que não sabe atender autista. Então, Então, mas normalmente, no caso do Rafa, especificamente, é o psicólogo, a fono e os fisioterapeutas. Entendi. Beleza. Mas você falou de acompanhante terapêutico. Qual o papel que o acompanhante terapêutico faz? O acompanhante terapêutico, né? O AT. É porque a Fernanda tá falando de Fono Denver. Tem Fono Denver, sim, tá, Fer? A Fernanda. Tem Fono Denver. O acompanhante terapêutico é o AT, que é o que a pessoa que normalmente ele pode acompanhar em várias situações, inclusive na casa. Mas por questões disso aqui, né? Normalmente ele acompanha só na escola, que é uma pessoa que é especializada em fazer a mediação dessa criança. Como essa criança tem dificuldades na comunicação, ela vai ter dificuldades motoras também, ela vai ter dificuldade em conseguir se alimentar sozinha, ela vai ter dificuldade em conseguir se organizar no espaço sozinha, ela vai ter dificuldade em brincar com os colegas, ela vai precisar de atividades da escola adaptadas, que estejam adaptadas para ela, para as necessidades dela, para a forma como ela sabe aprender, como ela consegue aprender. Quem faz isso é o acompanhante terapêutico. Ela é tipo a sombra da criança na escola. A criança, ela é o que faz a ponte entre a escola, a professora e a criança, os coleguinhas e a criança, né? Então ela vai fazer tanto essa parte mais de cuidador, né, de limpar às vezes a boca, que às vezes são crianças que às vezes saliva muito, ou que precisa de ajuda para ir no banheiro, quanto também vai ajudar essa criança a fazer um pedido para a professora, vai ajudar essa criança a fazer atividade, vai ajudar ela a brincar com os colegas na escola, sabe? A pedir alguma coisa pro coleguinha, ou a abraçar esse colega, né? Ela vai fazer uma mediação entre a criança e a escola. Entendi. Ou a criança na casa também. Tem acompanhante que fica na casa, tem acompanhante que fica como se fosse uma babá da criança mesmo, sabe? Só que uma babá que ela é especialista em autismo, entendeu? Que ela faz cursos para isso, ela aprende sobre isso, e ela também faz uma ponte entre os terapeutas e a escola. Ela tá lá, porque ela vai conversar com os terapeutas, ela vai ver a parte dos terapeutas e vai também trazer isso para a escola, para ver como que isso pode ser utilizado na escola. Entendeu? Entendi. Justíssimo, ficou claro. E alguém perguntou lá atrás, qual que é a importância do diagnóstico precoce? A importância é a parte são mais chances de desenvolvimento. Por um exemplo também bem grosseiro, mas é parecido. É a mesma coisa quando uma doença, certo? Você quer descobrir que você está gripado quando você já está caído, a febre lá 1000, ou você quer descobrir que você está gripado quando o seu nariz começa a escorrer? Justo, faz sentido. É a mesma coisa. E quanto mais cedo, o cérebro tem uma coisa chamada que é neuroplasticidade, que o cérebro nosso aprende, ele se modifica. Por exemplo, pessoas que tiveram AVC e perderam a fala, elas podem recuperar essa fala, porque o cérebro ele vai refazendo essas conexões, ele vai
refazendo a parte que ele perdeu, ele vai compensando as partes, né? Quando você é criança, o seu cérebro ali é um campo fértil. Não tem nada de ruim ali na sua cabeça. Tá tudo novinho, tá tudo zerado. Então, se você descobre esse diagnóstico de autismo quando ainda é novinho, significa que a cabeça da criança vai ter muito mais chance de refazer essas conexões que estão atrasadas. Que vai ter muito mais chances desse cérebro se reformular ali e vencer esses atrasos dela. Quanto mais tarde, mais difícil. Você vai... Um outro exemplo grosseiro. Aprender a andar de skate. É mais fácil a gente aprender a andar de skate quando a gente é novinho, que a gente pode se quebrar e o ossinho tá novo, do que aprender a andar de skate quando a gente tá com uns 34 anos, né? Que você já tá mais duro, né? Você é todo entravado, essas coisas. Sempre novinho, você tem mais chances de vencer esses atrasos. Justo. Rê, eu vou fazer uma proposta pra você. Porque, pra ser sincera, eu acho que as pessoas vão concordar comigo. É muito conteúdo e a gente ainda não chegou na metade das perguntas. Se você topar, porque o Instagram, ele derruba a live quando dá 1 hora. Se você topar, a gente teve essa primeira conversa agora explicando um pouco sobre o autismo. Aí eu desligo a live e eu recomeço uma próxima live agora. Para as pessoas que estão assistindo aqui, conectam na live de novo para a gente falar um pouco do Rafinha na escola, de como a gente, como pais e futuros pais de crianças, podem falar sobre deficiência com as crianças, sobre inclusão, sobre a sua opinião sobre inclusão. Você topa? Pra gente continuar nossa conversa? Porque eu acho que tá muito legal. Eu tô aprendendo. Eu queria estar com um caderninho aqui. Sorte que fica gravado. Pra eu poder ver e rever. Porque você explica super bem. Você estudou tanto sobre isso, leu tanto sobre isso. Você é tão exemplo pra mim. Então eu acho que a gente tem que dedicar mais de 1 hora com você. Então, pessoal, seguinte. Vou acabar a live agora. Vou encerrar a live. Mas não saiam daqui. Quer dizer, vou sair da live no caso. Mas fiquem de olho no meu perfil que eu vou começar logo em seguida uma outra live, tá? Pra gente continuar a conversa com a Renata. Tá todo mundo adorando, tenho certeza. Beleza, Rê? Volto já. Volto em alguns minutos, gente. Parte 2.